estou com a Liris. A Liris é uma amiga que foi nossa cliente no passado, é uma das executivas mais ecléticas e generosas que eu conheci. Está sempre em parceria com a gente, vindo falar de vários temas. Eu acho que hoje o marca pessoal profissional é um tema que interessa a todos e a todas. Então, eu não vou apresentar mais a Liris, porque eu acho que faz parte do tema ela mesma se apresentar, mas eu agradeço a presença. Muito obrigada mesmo pela generosa presença de vir falar com a gente, Liris. E desejo aí uma boa manhã para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Lúcia, a gente se conheceu, acho que foi quando eu saí do Carrefour, em 2015, que foi justamente no momento, foi a primeira vez que eu tive a certeza de que eu queria sair do mundo corporativo, mas aí aconteceu que nem um poderoso chefão. When I try to get out, they push me back. Aí eu entrei, fui contratada pela Estée Lauder para ser a diretora da Clinique. Vou falar um pouco disso agora. Mas esse foi um momento de virada mesmo, de quando eu estava com 49 anos, depois eu entendi que aí eu fui fazer cursos de coaching, de mudança de setênio, que é toda vez que vai mudar o setênio, aperte os cintos, porque, né, vai ter transformação. Então, vamos começar a falar já disso. Para isso, eu vou compartilhar minha tela. Eu vou usar a apresentação a maior parte do tempo, mas porque eu sou uma pessoa visual, eu imagino que se tiverem pessoas visuais aqui também, ajuda a reter a informação. Então, tem o áudio, vocês me veem ao lado, e tem a tela para apoiar. Ok? E aí, no final, a gente volta a conversar. Então, vou compartilhar minha tela. Não foi, porque é sempre assim. A gente treina e quando chega na hora, nunca funciona. Isso é básico. É legal a gente só combinar a questão das perguntas. Eu acho que todo mundo pode ir colocando as perguntas no chat. E eu vou ajudar a Liris no final a responder as perguntas. E qualquer pergunta que ficar sem resposta, a gente vai buscar responder depois do evento. Né, Liris? Exatamente. A ideia é que a gente desenvolva mesmo uma proximidade. Então, perguntem tudo que vocês quiserem, porque o que não der tempo para responder online, para não estender demais, eu respondo para vocês no privado, tá bom? Então, vamos começar. Eu trabalho na Wise Marketing, mas eu já existia antes da Wise. Eu atuei como diretora de marketing comercial, como eu comecei a contar para vocês, durante mais de 10 anos, mas minha vida corporativa durou 35 anos quase. E eu tive a fortuna, a oportunidade de trabalhar e sentar em cadeiras em que cada cadeira que eu sentei era a cadeira líder daquele mercado, só cadeira, como dizia um ex-chefe meu, só cadeira nervosa. Então, fui diretora da CIA fora do Brasil, no México, fui diretora da Vivara, quando eu voltei, comercial, fui diretora do Carrefour na parte têxtil, fui diretora de marca da Clinique no Brasil, fui head de maquiagem na Avon, e sempre trabalhei construindo e gerindo marcas, desde que eu comecei praticamente na minha vida executiva, juntando área comercial, marketing, área de vendas, e mais tudo que envolvia a marca. E hoje o meu propósito é justamente compartilhar todo esse meu aprendizado de gestão e construção de marca, só que eu também descobri que eu acabava fazendo isso com as pessoas da minha equipe. Eu sempre consegui resultado através das pessoas, e sempre fiz muito coaching, que na época eu não sabia que se chamava coaching, de ajudar as pessoas a como elas deviam se portar, como elas deviam até se vestir com toques sutis, ou até às vezes falando o que eu chamo de verdade com amor, porque a minha intenção sempre foi impulsionar as pessoas. Então, hoje, eu trabalho com uma metodologia que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, por todas essas experiências, como eu falei, tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito bacanas, e vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Eu pratico realmente os valores que eu acredito, e esses principais valores eu levei para a Wise. Por quê? Porque se eu fiz isso na Wise, eu fiz isso a vida inteira, na Wise isso tinha que estar presente. Essas são as marcas que eu já trabalhei. Para quem a gente faz isso? A gente faz para pessoas ou empresas que desejam construir marcas fortes e verdadeiramente conectadas. E a gente é uma agência de estratégia não só de marketing, mas também de negócio, até porque, como a Lúcia falou, que eu era uma pessoa eclética, porque eu transitei por diversos mercados e diversos, também mais de países, também tive experiência internacional, e fiz isso porque eu sempre gostei muito de aprender.
e descobri que o mais importante era entender o que a gente chama de the thinking behind, é o que estava por trás. Então, a gente hoje busca o thinking behind para as marcas que a gente constrói. E eu acredito em relações duradouras, está aí a prova que eu sou casada há 27 anos, trabalhei muitos anos em cada empresa que eu estive. A gente pratica os valores de empatia, confiança, criatividade, transparência e compromisso com a entrega, porque, embora eu tenha saído do mundo corporativo, o mundo corporativo não saiu de mim. Então, assim, a gente se mata, mas a gente entrega o que a gente combinou e até a gente quer entregar mais do que a gente combinou. Como filosofia minha de vida e que tem tudo a ver com marketing, eu acredito muito na congruência e na consistência. Congruência é quando você faz o alinhamento do teu DNA e que permeia todas as partes da tua marca ou da tua vida, seja o que for, ou da tua empresa. Então, eu chamo de um alinhamento vertical. É quando você pensa uma coisa, sente uma coisa e faz a mesma coisa. Toda vez que a gente está num momento de incongruência, a gente às vezes pensa uma coisa, o coração sente outra, a coisa já não sai muito boa. Então, a congruência é você estar com tudo alinhado na vertical. E a consistência é manter isso ao longo do tempo, que é muito difícil. Então, a gente faz isso, a gente conecta pessoas e marcas com uma metodologia exclusiva, e essa é a metodologia que a gente usa para a marca pessoal, que tem 5 passos, assim como a das marcas de empresas. Ela só tem as 2 primeiras etapas são mais dedicadas ao autoconhecimento, porque é impossível para uma marca pessoal que você descubra como você quer se posicionar se você não fizer um trabalho prévio de autoconhecimento. Como eu também tenho algumas formações de coaching e de programação neurolinguística, tem design thinking, eu acabei levando tudo isso para o nosso processo. E na primeira parte é o diagnóstico pessoal, depois o propósito, a busca pelo propósito, depois vem a parte do posicionamento, que é quando você começa a se organizar, e aí a identidade visual, você coloca o visual para estar alinhado à tua proposta, e finalmente a tua comunicação, como é que você vai para o mercado. A gente faz isso com profundidade, mas mantendo a visão holística, e com criatividade, mas sem perder a métrica, que é o lado executivo. Bom, acabei de fazer para vocês a minha apresentação pessoal e profissional. Isso é o que a gente faz normalmente quando a gente se reúne com pessoas, pode ser online, pode ser presencial, todos nós que somos ou fomos executivos, vivemos uma situação assim, que ou você tinha que fazer uma apresentação pessoal sua para um cliente, ou você tinha que apresentar algum projeto. E a gente eu devo ter gasto o quê? Uns 2 minutos para falar de mim? Mas, na prática, o cérebro humano demora menos de 7 segundos, ele demora, às vezes, pouquíssimos segundos. Sabe aquela história, bati o olho, já entendi. A gente faz uma leitura muito maior do que a gente, inclusive, tem consciência. Então, a primeira notícia que eu quero dar para vocês é que a gente fica muito preocupado com o que a gente vai falar, quando, na verdade, as pessoas observam a nossa imagem. A primeira coisa que as pessoas veem. Então, no caso do presencial, no online já é um pouco mais difícil, mas dá para fazer de outras maneiras, a gente repara se a pessoa tem aliança ou não tem, para saber se é casada. Se tiver algum símbolo religioso evidente, você já fala assim, já sei, é católica ou é judia, enfim. Você, pelo tipo físico da pessoa, consegue deduzir se ela faz ginástica ou não faz ginástica. Essa pessoa malha, essa pessoa é vaidosa, ou essa pessoa é ligada em moda. Olha quantos atributos. Se a pessoa abre a boca, você fala assim, da onde vem esse sotaque? Essa pessoa daqui é do sul, ou é estrangeira, ou é da região norte. Nossa, eu conheço esse sotaque. E dependendo do tipo de palavra que a pessoa usa, você também é capaz de dizer se aquela pessoa qual o nível de escolaridade dela. Olha quanta coisa a gente acaba lendo das pessoas sem que a gente sequer receba algum tipo de informação. E atualmente ainda é mais complicado, porque as pessoas fazem uma busca, uma investigação online. É fulaninho? Deixa eu ver fulaninho aqui. É automático. Então, na prática, vocês hoje têm consciência de qual a imagem que os outros têm de vocês? Ou seja, vocês entendem, assim, realmente o que os clientes pensam de vocês, os seus fornecedores, os seus chefes, os seus subordinados? Que imagem que você está comunicando hoje? É sobre este assunto que a gente vai falar neste webinário.
Liris, Fala. só um minutinho. Lá embaixo tem ocultar o compartilhamento. Você pode clicar, por favor? Ocultar? Não tem. Não Não? tem ocultar. Não. No meu só tá. No O meu Google slide? Meet está compartilhando a sua tela. Interromper. Só isso. Aí do ladinho tem ocultar. Ocultar. Aí, legal, obrigada. Depois você me avisa como é que eu volto. Obrigada, Jéssica. Não estou acostumada com esse Teams, eu faço mais no Zoom. Então, branding é o que as pessoas falam quando você não está na sala. Essa é uma frase super famosa do Jeff Bezos, que é o fundador e CEO da Amazon, e é a pura realidade. Porque quando a gente fala de branding, a gente está falando da percepção que as pessoas têm sobre você. É o sabor que você deixa na vida das pessoas. São as lembranças que elas têm quando elas se referem a você. Porque a gente muda de empresa, a gente perde Liris da C&A, Liris do Carrefour. Não, você é a Liris, acima de tudo você é a Liris. Então, acima de tudo, você é a Érica, ou a Lúcia, ou o Paulo, nós somos o que nós somos. Nessa era, o CV atualizado é o suficiente? Não, não é suficiente, assim, infelizmente. A gente, inclusive, tem muita gente, eu trabalhei já, quando eu saí do mundo corporativo, eu fiz durante 2 anos, antes de fundar a Wise, eu atuei também como coaching, como mentora, tirei um estudático, não tirei um sabático, e ajudei muita gente em processo de recolocação, e é muito comum que as pessoas falem, eu já mandei meu CV para 20 lugares. Muito mais importante do que você mandar o CV para 20 lugares é você ativar a sua rede de contato. Por quê? Porque são as pessoas que te conhecem, que te endossam. A Lúcia trabalha com isso brilhantemente, quem hoje pensa que isso aqui é do tipo, sair do trabalho eu vou atualizar meu CV, isso é o início, isso é o mínimo que a gente chamava na Avon de mínimo to compete. Basta para a pessoa ver quais são essas capacitações técnicas, mas isso não vai te garantir nada. A reputação que você constrói, quem você é, o que realmente importa hoje. Então, como é que anda a sua marca? Hoje, o brasileiro, ele é o segundo colocado no número de horas em redes sociais. Olha que loucura. São mais de 9 horas dedicadas à internet e mais de 3 horas diárias gastas nas redes sociais. Mas eu não fico 3 horas direto. Não, mas você fica de manhã, quando você acorda, que você está tomando café, que você vai ver alguma coisa. Aí você tem um intervalozinho, aí depois você tem a hora do almoço, aí tem um break da tarde, aí chega em casa e ainda fica vendo antes de deitar. Então, quando você soma tudo isso, e tem até no Instagram, é bacana, porque eles te avisam quanto tempo você ficou, e eu mesma coloquei um limite ali. Assim, o brasileiro, ele perde muito tempo. E quando a gente entrou na pandemia, esse número de horas online, aumentou exponencialmente, porque era o único contato, né, que a gente podia ter. Quase 70% da população hoje está online. E é interessante porque as redes sociais e o mercado de trabalho hoje estão trabalhando lado a lado. Mas como assim? As empresas estão utilizando as redes sociais como nos processos para selecionar. Na abertura, a Lúcia estava comentando, qual foi, não lembro, agora esqueci a empresa, que resolveu contratar uma pessoa para fazer os memes da empresa, porque é melhor que a própria empresa crie seus memes, a que os funcionários criem e ela não tenha controle. É lógico que ela não vai nunca controlar 100%, mas é melhor que você gere isso. Então, antes, as redes também, que eram utilizadas mais em caráter pessoal, passaram a ter um grande peso para construir uma boa imagem profissional. 92% das empresas hoje têm uma rede social, e por isso que elas são usadas para recrutar e selecionar. Aliás, essa é uma das principais fontes de renda do LinkedIn, que é ajudar os profissionais das áreas de recursos humanos das empresas a justamente verem os perfis dos candidatos e outras coisas mais. Então, hoje, a sua rede social pode sim definir se você vai ser contratado ou não. Os headhunters, eles analisam sem a menor dó nem piedade e podem sim eliminar candidatos dependendo daquilo que eles encontram na rede social. Não é uma questão do tipo só certo e errado, e sim uma questão daquilo que está alinhado ao que você propõe como o seu posicionamento de marca. Mas a reputação e a segurança da informação são muito relevantes para eles. Hoje, a pergunta que eu te faço é: você tem noção da consequência da hiperexposição nas redes sociais? Você já tinha parado para pensar nisso? Que, na verdade, se a gente não está controlando
alguém está, vamos dizer assim, tirando as conclusões por conta própria, sem que a gente conduza esse processo, porque imagina que a nossa marca pessoal é como se fosse um quebra-cabeças. E esse quebra-cabeças, ele tem algumas peças que ficam faltando. As pessoas, quando chegam até a gente, fazem a leitura visual ou fazem a investigação e vão montando pedrinhas. O que falam da gente vai colocando, né, mais pecinhas, não pedrinhas, vai colocando mais pecinhas na imagem. Mas se você não ajudar a direcionar que tipo de peça você quer que esteja ali, você não vai ter a mínima noção de que tipo de imagem os outros vão construir a teu respeito. Então, a rede social hoje, que tem uma relevância super importante para a construção de uma marca, ela pode tanto ajudar quanto realmente te atrapalhar muito. Ajuda, por exemplo, se você publica coisas como trabalhos voluntários ou alguma coisa, se você trabalha num ramo em que a saúde é importante, você também está ligado à saúde, assim, isso te ajuda profissionalmente, sem que você talvez tenha consciência disso. Por outro lado, veicular algumas fotos inadequadas, não autorizadas, algumas cenas muito íntimas suas que eventualmente podem sim estragar a sua imagem sem que você tenha a menor intenção, principalmente utilizando redes como o Facebook, que foi a primeira, ou você publicando que você está falando mal de alguém. Eu vou falar um pouco mais disso em detalhes para frente. E em alguns casos até foto consumindo produto da concorrência, que é uma coisa tão inocente, mas pode te prejudicar. Então as empresas estão sim de olho nos funcionários, uma questão de reputação da própria empresa e por segurança da informação. Por que reputação também da empresa? Tem alguns casos, na época da Copa, saiu com os funcionários da Latam, que fizeram um vídeo onde eles falavam besteiras em português com umas meninas russas, enganando, aquela velha piadinha brasileira que faz a pessoa repetir uma palavra que é um palavrão, e a menina falando um monte de baixaria sem ter a menor noção. Esse vídeo circulou para a internet e a Latam simplesmente demitiu esses funcionários. A Starbucks teve um problema de um funcionário envolvido com racismo, a Avon recentemente, que eu, assim, conheço e confio todos os valores, teve uma pessoa que apareceu com um escândalo de que mantinha uma funcionária em casa, como se fosse um regime de escravidão, ela não teve dúvida, demitiu a pessoa, ainda foi cuidar da vítima, e o mais interessante é que eu publiquei no Insta da Wise uma enquete. Você acha que a Avon tinha tem responsabilidade sobre essa pessoa, sobre essa executiva? E 65% das pessoas falaram que sim. Eu fiquei surpresa, porque na minha cabeça, eu ainda falei assim, meu Deus do céu, quem fez isso foi a pessoa, não foi a empresa. Mas não, legalmente as empresas realmente têm ainda essa responsabilidade. Então ela pode chegar a demitir por má conduta nas redes sociais? Pode e deve. Em muitos casos ela realmente deve, para ela desassociar a sua imagem àquela imagem ruim. E ela pode fazer isso mesmo se ela nunca deixou claro o que é inadequado colocar nas redes sociais, pode, se aquilo for considerado de natureza grave. E não é só uma questão de você falar mal da empresa ou fazer alguma coisa que já é considerada crime. Às vezes, dar um like em alguma coisa que é contra os valores da empresa já denuncia que você tem um determinado perfil que é perigoso para eles. Então, muitas empresas também acabam investigando a vida dos seus funcionários por uma questão de segurança delas. E mesmo que ela não deixe isso claro, isso não exime a responsabilidade do funcionário de ter uma boa conduta. E ela pode também fazer justa causa? Pode, ela pode, e o funcionário pode até entrar com uma ação contra? Até pode entrar, mas se realmente a empresa comprovar que houve um atentado contra a dignidade do empregador, que é ela, isso é uma justificativa para justa causa, mesmo que não esteja previsto especificamente em lei a palavra rede social, mas o contexto faz com que ela tenha uma possibilidade grande de ganhar o processo. Então, falando em causas que hoje geram demissões por justa causa, difamar a empresa, ter objetivos ilícitos, indisciplina ou insubordinação, que você coloque isso, comece a falar mal do teu chefe ou reclamar da empresa, revelar segredos. Teve recentemente também, acho que durante a pandemia, um pouco antes da pandemia, um executivo, que acho que era um vice-presidente, que fez uma reunião estratégica e colocou uma foto com ele e com a equipe, só que atrás estava o Flipchart com toda a estratégia. E ele publicou na rede social e a concorrência viu, ou seja,
revelar segredos, às vezes, não é nem com intenção, às vezes sem a menor intenção. Usar as mídias sociais que não são autorizadas, tem muitas empresas que não permitem determinadas mídias, né, determinadas redes sociais, qualquer ofensa ao pudor, pornografia, obscenidade, racismo é uma coisa que está muito delicada hoje, até as palavras que a gente tem que usar com muito cuidado, porque é uma dor muito grande da sociedade e que está sendo tratada neste momento com os devidos cuidados, que eu acho que está super certo. Aquela coisa, assim, apresentar um atestado e, de repente, ir para a festa e postar a foto da festinha, isso também pode ser uma demissão, porque você mentiu para o teu empregador. Usar os teus blogs, aí você fala assim, mas eu tenho um blog, eu posso, pelo menos no meu blog, eu posso ser o que eu quiser? Pode, mas se você começar a expressar ideias e que sejam, de novo, nocivas à tua organização, ou que denotem que você tem um tipo de comportamento que é perigoso, isso também é complicado. Coisas que vão contra o senso comum, contra as leis, você também pode ser demitido por justa causa. Então, na prática, hoje, não existe nenhuma fronteira entre o público e o privado. Então, a notícia que eu quero te dar é que o nome desse webinário daí está errado, foi uma pegadinha. Não existe marca pessoal ou marca profissional, só existe uma marca, que é você. Então, a gente tem que ter a consciência de que cada um de nós é uma marca. Nós somos uma marca, inclusive, desde que a gente nasce. Vou provar para vocês. Quando tem 2 bebês, assim, no berçário, normalmente você vai falar assim, aquele ali é mais risonho, nossa, aquele ali chora muito. Aí você vai para a escola, mas sua escola você já constrói tua marca pessoal. Adolescente, então, leva a construção de marca pessoal ao extremo, é quando as qualidades ou quando, né, as coisas mais complicadinhas vão ao extremo. E o mesmo acontece quando você ingressa na universidade, o mesmo acontece entre a tua roda de amigos. É o que a gente chama muitas vezes de rótulo, mas rótulo, ou marca, ou registro, é a mesma coisa. O telefone, como estamos ao vivo, o telefone toca. O que é branding? Branding, na verdade, até o nome, né, DIN, é a gestão que a gente faz sobre a nossa marca. Então, a primeira coisa é ter consciência de que nós somos uma marca ambulante e que se a gente não colocar a cabeça em cima dessa marca, o corpo vai andar sozinho. Gente, eu moro em casa e estou alone, então de vez em quando toco o telefone. Por isso que é muito importante a gente desenvolver a empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro, até para você conseguir ter um certo distanciamento para entender o que os outros estão sentindo com a sua imagem, com a sua presença, com o seu impacto. Da onde surgiu pela primeira vez esse termo do personal branding? Quem é o pai disso é o Tom Peters, que em 1997 fez uma publicação chamada The Brand Called You. Gente do céu. Eu vou tirar o telefone do gancho. Pronto. Como é que a gente vai, então, olhar para pessoas que são inspiradoras para a gente entender um pouco como é o processo de personal branding? Uma pessoa que acho que todo mundo conhece, quem está no LinkedIn, acho que todos os executivos conhecem, é o Ricardo Amorim. Ele é economista, ele é apresentador de televisão, né, do programa Manhattan Connection. Ele é um cara super influente, aliás, na rede dele, ele já se apresenta como o maior influenciador da América Latina. A maior força dele vem do LinkedIn, ele tem mais de 2 milhões de pessoas, mas recentemente ele também começou a se dar conta de que ele tinha que estender a marca dele para outras redes, e aí ele entrou no Facebook e no Instagram, já bombou, já chegou com 700 mil pessoas em pouquíssimo tempo, porque todo mundo tinha curiosidade, inclusive, de ver o outro lado. Mas olha que interessante, olha como é que são as fotos que ele tem. Gente, ele só tem foto com um terno grafite, com uma gravata azul, eu não sei se é a mesma, ele publica fotos dele falando para um auditório. Então, embora ele tenha perfis diferentes, ele não deixa de comunicar, assim, essencialmente o lado profissional dele. Quem buscar no LinkedIn, ele fez um webinar sobre marca pessoal, olha que interessante, ele falou sobre marca pessoal no início da pandemia. Eu assisti, é ótimo, eu recomendo.
Mas ele é um que, assim, a marca dele pessoal é super controlada, e ele fala de finanças e fala de economia. Em compensação, tem a Natália Arcuri, vamos falar assim, não é um outro extremo, mas ela é bem diferente. Ela também fala de taxa Selic, ela também fala de dinheiro, também fala de economia, só que ela tem um posicionamento muito mais leve, divertido. Ela publica vídeos onde ela faz memes, ou ela muda a voz, alguém faz a dublagem por ela, é dinâmico, é colorido. No Instagram, ela tem uma imagem muito mais solta. Agora, no LinkedIn, olha como é que ela está já com uma imagem mais séria. Aqui, ela, inclusive, fala CEO da Me Poupe como diretora de conteúdo. É bem diferente. Ela tem a maior rede dela no Instagram, que são 2,5 milhões de pessoas pelo tipo de linguagem que ela faz. E o YouTube dela tem 5 mil seguidores. O do Ricardo Amorim tem 50 mil. Então, ela fala desse tema, mas de uma maneira mais divertida, mais leve. Olha as imagens dela. Cada rede, ela tem, vamos falar assim, ela encarna mais fortemente uma atitude, né, e até chegar a essa coisa do se inscreve logo no canal, ela passa muito mais essa energia. Então, na prática, você pode, sim, ter duas pessoas que falam do mesmo assunto, com marcas pessoais totalmente diferentes. As duas podem ter sucesso? Sim. As duas têm público? Sim. Inclusive, o público pode ser parcialmente o mesmo. Você pode se comunicar com o Ricardo porque ele vai falar de determinados assuntos que a Natália não fala, e tem coisas que, de repente, com o Ricardo você não entende, sei lá, e com a Natália você vai achar mais fácil de entender. Na prática, personal branding, como você faz a gestão da sua marca, é exatamente o que os dois fazem, como eles estão se apresentando para o mundo. E quando eles se apresentam, eles já transmitem os valores e propósitos, porque isso é que vai conectá-los, né, com as outras pessoas, e é isso que conecta a nossa marca com a nossa audiência. Então, a forma que a gente se posiciona é a forma em que a gente transmite quem a gente é, qual é a nossa missão, o que a gente faz. A gente tem que ajudar as pessoas a entenderem quem somos nós. Lembra que eu falei que se a gente não ajuda, os outros acabam concluindo por conta própria. Por isso que falar mais das suas habilidades, das suas experiências, tudo isso ajuda a potencializar a sua marca. Então, a construção de uma marca pessoal te destaca no mercado. Pense no momento que nós estamos hoje, o momento em que o mercado, infelizmente, teve um monte de demissões, e existem também danças de cadeiras nas empresas. É um momento em que ter uma marca pessoal bem gerida, conscientemente gerida, é absolutamente fundamental e determinante para você, se tiver empregado, continuar onde você está, ou se você tiver em momento de recolocação, ser aquela pessoa que é a pessoa escolhida. Então, pensando na sua marca, a gente trabalha muito no processo da Wise, a gente trabalha os talentos, as capacidades, quais são os seus diferenciais, porque a questão não é só o teu conteúdo, é como você processa esse conteúdo e entrega para o mundo. De novo, lembrando do exemplo do Ricardo e da Natália. Está conectado ao teu propósito, o propósito não é uma coisa fácil de decidir. Eu particularmente acho que, além do propósito, você pelo menos tem que encontrar o sentido, se o propósito você não achar, mas tem ferramentas para isso. Trabalhar a sua proposta de valor, que é aquilo que tem valor para o teu público. Uma marca não é tudo para todo mundo, se for tudo para todo mundo, você não entrega nada para ninguém. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu digo assim, para você ser amado, você vai ter que ser um pouco odiado. Não tem como, porque quando você é muito amado, você assumiu algum tipo de posicionamento, e quando você assume algum tipo de posicionamento, alguém vai ficar incomodado também, é impossível. E é a sua imagem. Por mais que, assim, mulheres talvez tenham uma preocupação maior, mas homens também devem ter essa preocupação. Não é uma questão de moda. Existe uma ciência por detrás de que mensagem que a gente passa, até pelo tipo de tecido que a gente usa, o tipo do corte de cabelo, tudo que a gente faz, tudo que a gente usa, os gestos, o tom de voz, tudo isso está ligado à construção da sua marca pessoal. E por que é tão importante? Porque é justamente uma maneira de você se diferenciar da concorrência, destacar teu valor, gerar confiança e credibilidade, te aproximar de pessoas que têm os mesmos valores, para você ser encontrado. E com isso você vai solidificando o teu nicho, você vai dizendo qual é o seu papel no mundo.
Principalmente, é uma maneira de você construir a reputação. Como eu disse, é uma forma consciente de você construir a sua reputação. Quais são os benefícios de você fazer esse tipo de gestão da sua própria marca? Você constrói autoridade. Quanto mais você fala de um assunto, você primeiro vira referência, até que depois você vira a autoridade. Destacar o seu valor. Como eu falei também, não adianta só um CV. No CV você pode colocar tudo. Hoje a gente está num mundo em que as pessoas querem ver na prática aquilo que você é capaz de fazer. Isso vai abrir caminhos para novas oportunidades. Aliás, o próprio processo em si já abre caminho para novas possibilidades. E quanto mais forte a sua marca, menos substituível você é, porque mais único você será na vida de cada pessoa. E tem mais ainda. O processo é uma super viagem de autoconhecimento. O processo também que a gente faz tem muitas ferramentas de coaching, de programação neurolinguística. É uma delícia, porque sem você ter claridade, você não vai a lugar nenhum. Ajuda a refletir sobre o propósito. Você tem que definir prioridades, como eu falei, uma marca não pode ser tudo. Você vai ter que, sim, trabalhar mais interações sociais e vai crescer e evoluir junto com o processo. Algumas táticas, então, do personal branding. Primeira coisa, todo mundo confunde. Personal branding não é autopromoção, não é marketing pessoal. Marketing pessoal é você falar de você. Personal branding é a gestão da sua marca para que os outros falem de você o que você gostaria que os outros falassem de você. E a marca pessoal também é diferente. A marca pessoal é a sua essência, é quem você é. Então, são 3 conceitos diferentes. Por isso que a gente está falando aqui de valores e qualidades, para você atrair os outros até você, não você ir atrás dos outros. Então, vamos compartilhar agora com vocês um passo a passo da metodologia da gente para construir essa marca pessoal. Primeiro passo, diagnóstico pessoal. Como eu falei, o autoconhecimento. É olhar, refletir como você é, da onde você vem, e isso é a sua história de vida. Mas isso é terapia? Não, não é terapia. Mas você precisa entender a sua história para entender de onde vêm as suas crenças, inclusive para fazer uma limpeza. Crença também, eu falo brincando que é que nem roupa. De vez em quando a gente não tem que abrir o armário e fazer um balanço do tipo, essa daqui vai, essa daqui fica, e essa daqui eu ainda vou ver se eu consigo usar ou não. Crença é que nem roupa. Ela, numa determinada idade da tua vida, ela te serviu e foi super boa. Mas em algum momento ela, por exemplo, não vai ser mais útil, ela pode estar te travando. E isso pode estar impedindo, inclusive, o seu crescimento profissional. É muito, assim, as travas são muito loucas e a gente não tem noção nem de onde vem. Então, nesse trabalho, a gente descobre de onde vem e ajuda a libertar essas travas. Algumas crenças muito comuns, né? Ai, será que eu estou pronto? Ai, eu acho que as pessoas estão achando que eu sou de um jeito e eu não sou. Crenças, pessoas que não têm sucesso de dinheiro são fracassadas. É um monte de ideia pronta. Todas as frases feitas que moram dentro da gente são crenças. Elas são todas ruins? De jeito nenhum. Elas protegeram você para que você chegasse até aqui. Como eu falei, é só uma questão de dar uma reanalisada e ver o que é bom ou não, e até construir novas crenças a partir da autoimagem que você tem hoje, para você se apoderar daquilo que você foi instalando como aplicativo ao longo da sua vida, e que muitas vezes você nem se tocou, a tua autoimagem ainda está presa no passado. E vem uma parte importantíssima, quais são os seus valores? Quando eu me apresentei, eu falei os valores da Wise, e que, como eu fundei a Wise em outubro do ano passado, quando o marketing voltou para a minha vida, e eu levei para a empresa os valores, e trabalho com pessoas que compartilham os mesmos valores. E faz parte do teu posicionamento você declarar quais são os seus valores. As pessoas, inclusive, esperam justamente para saber se vão se conectar ou não. Por isso que a gente não vai se conectar com todo mundo, a gente vai se conectar com pessoas que compartilham os mesmos valores. O ser humano tem, assim, sei lá, se a gente for listar, tem uns 250 valores que todo mundo tem. A questão é quais são os mais importantes para você. Até os valores que alguns bandidos, sei lá, às vezes um assassino pode ser uma pessoa que adora a mãe. E você também adora sua mãe, e tem, então, a questão é, quanto mais os valores são compartilhados,
mais fácil é você interagir com aquela pessoa e você se relacionar com ela. Esses são os valores principais. Como você é visto? A gente também trabalha a entender não só como você é, mas como as pessoas te percebem, quais são os talentos que as pessoas veem em você, quais são as competências e quais são as áreas de oportunidade. Existe uma diferença entre talento e competência. Talento é o que é mais nato em você. Muitas vezes também a gente tem talentos e não se dá conta. A vida mostra, ei, você é bom nisso, mas como a gente é bom nisso e acha que não faz esforço nenhum, a gente acredita que só o que sai com muito esforço é que tem valor, a gente não dá valor. Mas, de repente, aquele teu talento escondido é teu superpoder, e que você não está colocando em prática, e você está perdendo a oportunidade com isso. Então, entender como os outros te veem, como eles veem os seus talentos, é fundamental para você construir a sua nova marca pessoal, a partir do momento que você se apodera dela. Entender quais são as competências. Competência é aquilo que você adquiriu, sim, por esforço, na prática, e que podem ou não ser os seus próprios talentos sendo potencializados, ou outras coisas que você agregou, outros aplicativos que você colocou no teu celular, vamos dizer assim, na tua cabeça. E áreas de oportunidade, elas só servem para você ter consciência, mas a gente não vai trabalhar isso. E a gente monta uma matriz, que é a do SWOT, que acredito que todo mundo do mundo corporativo conhece, mapeando os pontos fortes, as áreas de oportunidade, as oportunidades e ameaça, e principalmente destacando os superpoderes. Na segunda etapa, a gente vai começar a organizar isso para entender melhor o propósito. Eu gosto muito dessa ferramenta, né, que é a ferramenta de Ikigai, que no centro dos 4 círculos, o Ikigai é justamente o propósito. Tem uma interpretação da ferramenta que é assim, primeiro você pensa no que você ama fazer, quais são as atividades, depois aquilo que você é bom, aquilo onde você ganha dinheiro, e o 4º círculo, o que o mundo precisa. Então, vamos lá. O que você ama é aquilo que você faz com prazer, que você adora, que mesmo que não te pagassem, você faria feliz para o resto da vida. Aquilo que você é bom é aquilo que você desenvolveu as competências. Então, no amar tem muito dos talentos, no bom tem muito das competências. No que você paga, como você se remunera, e o que o mundo precisa é onde tem as oportunidades. A gente trabalha a ferramenta de uma maneira diferente do convencional, para justamente te ajudar a descobrir como é que você pode ser feliz fazendo aquilo que você é capaz, ganhando dinheiro e ainda entregando o que o mundo precisa. E neste momento, a gente começa a traçar as primeiras metas e objetivos, porque você já tem uma claridade maior de quais atividades ou aquilo que é teu propósito. Podemos, então, passar para a terceira etapa, que é alinhar tudo isso aqui e determinar o teu posicionamento, como se fosse colocar em foco aquilo que você é, e no posicionamento a gente precisa, sim, olhar para o mercado, precisa olhar para os seus concorrentes e também para os para as suas fontes de inspiração, do tipo, olha, eu quero ser igual a essa pessoa XYZ. Isso vai nortear muito o que a gente chama de roadmap, para você pavimentar o caminho dessa sua nova marca. E começar a olhar também com uma lupa quais poderiam ser os seus nichos de mercado. Isso ratifica, isso confirma o que eu falei anteriormente, que você não pode ser tudo. Então, quanto mais você conseguir determinar qual é o seu nicho de mercado e entender mais as dores das pessoas que estão ali, mais fácil vai ser você conseguir ter uma posição de destaque. Porque é quando você une os seus talentos, o seu tesouro, para atender, qual é a sua oferta, para você atender as dores do seu público-alvo, é que você consegue transformar a vida das pessoas. Então, isso é a construção da sua proposta de valor, é a justificativa de por que eu e não o outro. Isso não vale só para quando a gente está falando de mundo corporativo, isso também vale para quando você vai empreender. É impossível, como eu falei, separar a tua história. Eu abri falando da minha história, falei da Wise, quais são os valores que eu acredito, então, e qual é a proposta de valor que vai atrair os seus clientes. Também é importante destacar quais são os seus diferenciais, aquilo que é único, que só você viveu. Isso também reforça o seu posicionamento e a tua proposta de valor. Finalmente, a gente vai para o manifesto, que é como você vai traduzir
tudo isso que a gente falou numa frase ou algumas frases em que você se declara para o mundo. Aquela tua história que você fez lá atrás, essa história que você fez lá atrás, ela vai precisar ser editada para mostrar exatamente quais são as partes que são interessantes ir a público. É melhor a gente controlar e ter consciência do que a gente quer contar, porque senão, quando alguém chegar para você e falar assim, me fala de você. Aliás, isso funciona muito para entrevista, né? Porque o CV já contou, se você vai na reunião da tua entrevista e começa a repetir tudo que está no currículo, você não vai acrescentar nada de diferente. Mas também, se você pega e começa a falar da tua vida inteira, também não vai adiantar nada. Então, saber como é que história que você vai contar é importante, porque não é só o que você vai contar, principalmente como você vai contar essa história legal. A quarta etapa, então, eu já decidi, já entendi quem eu sou, já defini meu posicionamento, está na hora, já encontrei meu propósito, está na hora de eu me vestir para ir para o mundo, que é criar a identidade visual. A identidade visual, nessa etapa, pode ser a criação de um logo, caso você precise, pode ser que não, se você estiver só no mundo corporativo, talvez você não precise disso ainda, mas sim, você vai ter que se preocupar em como você quer ser visto. Por quê? Porque dependendo, de novo, da imagem que você quer passar, se você quiser passar uma imagem de uma pessoa mais moderna, mais antenada, vai ter que dar uma atualizada no visual, gente. Não tem como. Se você vai trabalhar, por exemplo, com saúde, você também vai ter que ter uma imagem de saúde adequada. Quem é que vai num dentista que tem o dente ruim, tem o dente todo podre? Ninguém vai. As pessoas vão te julgar por isso. Isso não é frescura, isso é uma coisa que é quase que incontrolável no ser humano. A gente espera, sim, que a pessoa que vai falar daquilo que cuide daquilo. E que emoções a gente quer provocar. Por que isso é importante? Porque dependendo da emoção que você vai colocar, que você quer que as pessoas sintam quando você se apresente, você também vai cuidar do seu tom de voz. Tom de voz não é altura. O tom de voz é que tipo de emoção na sua fala você vai inspirar, ou que tipo de emoção você vai provocar nas pessoas. De novo, a gente faz isso, abrindo a boca ou sem abrir a boca, a gente já está provocando emoções, mas no processo a gente faz isso de uma forma mais consciente. Agora, importantíssimo, marca pessoal não é construir um personagem, marca pessoal é entrar na sua essência, entender e ajustar. Mas se for uma coisa fake, não se sustenta. Não adianta ser quem você não é. Não adianta. É você evoluir ou pegar determinadas partes e aprimorá-las. Vai precisar de um site? De novo, depende de qual é a sua intenção. Pode ser que você precise ou não. A vantagem de você ter um site é que se você, por exemplo, quiser publicar algumas coisas, você faz no teu próprio blog, ao invés de você publicar isso vamos falar assim, numa rede que algum dia pode sumir com tudo, como quem plantou no Orkut. Acho que teve gente que fez negócios no Orkut, o Orkut acabou e a pessoa perdeu tudo, começou tudo do zero na outra rede. E, finalmente, depois que você se vestiu, está na hora de você ir para o mundo, é o plano de comunicação. Você tem que definir qual é a tua estratégia de comunicação, não adianta você, antes de construir o plano, que ele é de curto, médio e longo prazo, você tem que ter uma estratégia que é uma visão mais de longo prazo. Definir os teus pilares de comunicação, você não vai poder falar de todos os assuntos, você tem que selecionar sobre quais assuntos você vai falar, até porque é impossível você entender e dominar tudo, e vai estabelecer a sua presença nas redes sociais. Falando assim rapidamente das redes sociais, o Facebook, ele começou como aquela história de você compartilhar só seus momentos informais com seus amigos, mas hoje a gente também publica opinião, publica hobby. Ele pode ser usado, inclusive, como uma página profissional, e ele pode ser usado para fazer campanha. Mas como assim profissional? Sim, tem muitos sites e tem muita gente que trabalha ali com ele. O YouTube, ele é muito bom por uma razão. No YouTube você pode começar a gerar vídeos, criar vídeos sobre determinados assuntos, e você começa a virar referência daquilo. Quando as pessoas dão um Google, elas entendem mais a fundo
qual é o conteúdo que você tem. E os vídeos são super consumidos. Se tem uma coisa que hoje está em alta, as pessoas têm preguiça, muitas vezes, de ler, então o vídeo é uma coisa super importante. Mais importante ainda se ele tiver legenda, porque tem gente que consome o vídeo, mas não pode estar com o áudio ligado. Então, o vídeo é muito importante para a construção da imagem pessoal. O Instagram, ele é ótimo para interações. O Instagram bomba no Brasil. Ele é a rede preferida por 25% dos brasileiros. Quase 90% das pessoas acompanham pelo menos uma vez por dia. Ele é gostoso, ele é divertido. E ele também funciona para vender. Aliás, para quem tem um posicionamento de marca, que trabalha em algo ligado à beleza, o Instagram é ótimo. Então, quem trabalha com moda, quem trabalha com decoração, como ele é visual, ele instiga muito isso. O Google, a gente pode, se você já está num processo em que você já está mais independente, você pode sim promover a sua marca através de Google Ads ou otimizar o conteúdo do seu blog, utilizando as palavras mais buscadas para o SEO. E o LinkedIn, gente, o LinkedIn é a rede que para o mundo corporativo é a mais importante. É engraçado, porque eu, pessoalmente, como eu fiquei muito tempo no mundo corporativo, é a rede onde eu mais me sinto à vontade. Eu trabalhei muito pouco minha imagem pessoal nas outras redes, tenho consciência disso. Aliás, eu estou num processo de rebranding, eu também estou passando por um processo de reposicionamento, e o lugar onde eu mais me sinto à vontade é o LinkedIn, porque o LinkedIn, ele é como se fosse um mundo corporativo online. Então, por isso ela é preferida dos recrutadoras, é onde você expõe suas habilidades, suas competências, é onde você recebe as recomendações, e ela é utilizada como ferramenta para a seleção. O Twitter é uma coisa que também no Brasil é super importante. Nossa, tá bombando no Twitter, só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele também provoca muita emoção, que é aquela coisa do imediatismo, né, de bombou, nossa, fulano de tal fez um pronunciamento, aí você começa a postar, é um pouco perigosa, porque se você não se controlar, você expõe coisas que podem não ser interessantes. Às vezes até um posicionamento político muito radical, dependendo da atividade que você tem, pode não ser muito bom para você. O TikTok, que nesse período de quarentena também cresceu muito, porque é uma rede divertidíssima, ela não é fácil, você tem que ter um nível de criatividade muito alto. Começou também com uma rede mais pessoal, mas as marcas já estão indo para lá, já entenderam que as pessoas, quando entram no TikTok, eu tenho uma amiga que fala, não posso nem entrar. Se eu entrar, quando eu vejo, eu estou há 2 horas lá me divertindo, vendo os vídeos, e ela permite ainda que ela tem a inteligência artificial dela é diferente das outras redes, que te mandam só daquilo que você gosta. Ela ainda te manda coisas de pessoas que não são os maiores influencers ou coisas que, de repente, não estão no teu radar. E por isso que quem começar lá, neste momento, ainda pode crescer rapidamente, ter uma visibilidade. Mas não é uma rede fácil. Tem muita marca de moda que já está entrando com aqueles truquezinhos de aparecer vestido, mas tem que tomar, como eu falei, também ela é mais desafiadora para a criatividade, mas também tem que tomar cuidado com o que você posta lá. Principalmente, como eu falei, marca pessoal diz respeito à autenticidade, não pode ser fake, é o que você é na sua melhor versão. E por falar nisso, então, falando de etiqueta nas redes sociais, fotos de perfil, principalmente no LinkedIn, que mostrem demais ou escondam demais. Essa foto daqui é uma foto de propaganda de um boné, de uma marca de surf, mas assim, eu utilizei justamente para não comprometer nenhuma pessoa. O importante é que tem gente que coloca no LinkedIn foto com boné, com óculos, e os recrutadores não gostam. Assim como também não é conveniente você expor no teu perfil uma foto que revele demais o seu corpo, seja homem ou seja mulher. Evitar assuntos polêmicos como religião, política, a menos que isso faça parte do seu escopo, que isso esteja no teu posicionamento, ou que seja uma coisa que você esteja disposto a sustentar e está tudo bem. Aliás, isso é um ponto bem importante. Não é que existe certo ou errado, existe o que é mais recomendado para o posicionamento que você escolher. Agora, em geral, é bom evitar para você não se prejudicar por isso.
não entrar em brigas ou discussões, bater boca, responder, sabe, mandar o cara para aquele lugar, pelo amor de Deus, tentem evitar esse tipo de coisa, porque não é muito bacana. A pessoa que vive postando, ainda bem que é sexta-feira, graças a Deus, e está trabalhando numa empresa. Que imagem que está passando da empresa? Que a empresa deve ser um lugar horroroso, porque a pessoa só vive a partir de sexta-feira. Então, é legal publicar coisas do final de semana, mas tomar cuidado com o tom de voz, para não passar uma imagem de que a empresa que você trabalha é uma coisa insuportável, porque você pode correr algum risco. Interessante é que tem algumas empresas que já entenderam o poder da rede social e elegeram embaixadores, porque são pessoas que naturalmente já falavam bem da empresa, ou publicavam, e as empresas falaram, tá bom, já que você fala tanto, então você está autorizado a, inclusive, postar mais. Porque seria o melhor marketing que a empresa poderia ter, que é o marketing, ela ser bem falada pelos colaboradores dela. Preconceito, jamais. Preconceito é uma coisa muito complicada, e hoje, principalmente, como eu mencionei no início, é demais de complicado, então tomar muito cuidado com isso. Lembrar que a gente é o que a gente escreve, na medida do possível, tentar evitar erros de português. Acontece erro de digitação. Ontem mesmo eu fiz um post no meu processo de rebranding, que depois eu ia digitar um ponto, digitei uma vírgula, botei uma letra maiúscula. Eu falei, vou tirar o post, vou apagar. Mas foi no Insta Stories, eu falei, paciência. Às vezes acontece, mas o ruim é quando tem algum erro mesmo de concordância, é o mais grave. Quando é erro de digitação, não é o ideal. No LinkedIn vale a pena revisar, com mais cuidado. Nas outras redes ainda se aceita um pouco mais, mas o ideal é que a gente cuide disso. Eu mesma, fico em cima, porque eu já sei que erro de digitação acontece. Lembrar que rede social não é terapia. Então, se você quiser fazer terapia, procura um profissional. Não é lugar de desabafo, não é lugar de publicar coisas. De novo, tem muitas pessoas que começaram a confundir, no período de quarentena, o LinkedIn como se fosse um Facebook. Saiu até uma reportagem sobre isso. O Facebook é diferente. Ou as pessoas que estão muito emocionadas, que conseguiram um emprego, mas que comentam. No LinkedIn não é para isso. Então, a rede social como um todo não é terapia, mas principalmente entender qual é o posicionamento daquela rede para você estar o mais alinhado possível com o posicionamento da própria rede, faz toda a diferença. E ir para a ação. Não adianta você ficar como aquele cara que fica só zoiando, aquela pessoa que fica só zoiando o que está acontecendo, não. Você tem que entrar, curtir, interagir. Se você fizer algum post e as pessoas responderem, você tem que responder, porque essa alteração ela é boa por duas razões. Ela é boa para te conectar com a tua audiência, mas ela é boa também para o teu algoritmo, para fazer com que a tua exposição, o teu post, atinja mais gente. Quanto mais gente interagirem, mais os algoritmos entendem que aquele post é relevante para a rede e eles distribuem mais. Paciência, tolerância, controlar os seus ímpetos, como a gente comentou antes, e também paciência, porque construção de marca demora. Ter coerência, não adianta você em cada rede ser uma pessoa diferente, parecer uma coisa assim meio esquizofrênica, a sua imagem tem que ser consistente, né? Ela tem que ser coerente e consistente ao longo do tempo. Consistência é mais importante que a perfeição. Falando de perfeição, uma coisa importantíssima, faz parte da construção da marca pessoal você também mostrar alguma vulnerabilidade, porque quando você constrói uma marca muito perfeita, as pessoas vão falar, isso aqui é mentira, é impossível uma pessoa ser assim. E ser a sua própria inspiração. Olhe para você, olhe para dentro de você, porque não existe melhor versão do que a sua própria. É uma questão de aprimorar aquilo que você já tem. E é muito interessante buscar mentores, buscar pessoas que te ajudem a conduzir este processo. Muito obrigada. Eu estou deixando meu celular, essa apresentação vai para vocês, mas já compartilho desde agora, porque, como a Lúcia falou, aquilo que a gente não conseguir responder agora, a gente vai responder de qualquer forma depois. Deixa eu ver como é que eu saio daqui do modo de compartilhamento. Agora eu não sei como é que eu saio daqui. Deixa eu ver aqui.
Oi, Liris. Lá embaixo tem parar a apresentação, nos 3 pontinhos. Achei. Já voltei para a tela. Antes dos 3 pontinhos, isso. Pronto. Liris, obrigada. Eu acho que agora a gente podia abrir para perguntas. Estão vindo alguns comentários aqui de agradecimento, ótimas dicas, insights, mas tem uma pergunta aqui que fala sobre o YouTube, né? Seria como é que é vista essa criação de um canal no YouTube por uma pessoa, né? Que eu entendo que é um profissional trabalhando aqui, como a maioria de nós, né? O LinkedIn, o Facebook, o Instagram, ele domina mais, mas o que você acha desse canal no YouTube? Eu acho fantástico, principalmente porque ele pode, sim, agregar muito ao que você está fazendo hoje. Se você abre um canal do YouTube e começa a falar de um assunto que você domina e que tem a ver com a atividade que você está fazendo na empresa, isso só reforça, pelo contrário, talvez até tenha algumas pessoas da empresa que não tenham nem noção de todo o teu potencial, de todo o teu conhecimento, e fiquem absolutamente encantadas em descobrir quem você é. Assim, pensem que isso pode ser a solução de todos os nossos antigos problemas. Antes a gente reclamava assim, nossa, eu tenho tanto para oferecer, eu não sou reconhecido. Coloca a sua voz no mundo. Ali você vai ser ouvido e reconhecido. Por isso, melhor coisa. E agora, é complicado se você vai fazer um canal que é o contraponto, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Aí pode ser que a mensagem não seja tão positiva. Por isso é importante você parar, analisar, entender o que eu quero ser na vida, quais são meus próximos passos, que imagem eu quero construir, e aí você vai pavimentando. O LinkedIn pode ser uma coisa maravilhosa, o LinkedIn não, o YouTube pode ser uma coisa maravilhosa para você. Tá certo. E também tem uma pergunta sobre o conteúdo nessas diversas plataformas, ele não precisa ser um conteúdo de comunicação assim linear, né? Ele não precisa ser necessariamente o mesmo, né? Como é que você trabalha isso sem ficar assim um pouco esquizofrênico? Você aparece no LinkedIn de um jeito e no YouTube de outro, você pode falar de coisas diferentes, como é que você mantém isso? Eu acho que, Liri, eu acho que você não terminou a apresentação, né? Eu estou ainda vendo a sua apresentação. Não. Não? Não, peraí. Todo mundo saiu para todo mundo aí? Já? Pronto. Pronto, tá. Legal. Gente, desculpa, eu estou acostumada com o Zoom e aí vem o Teams não fica. No Zoom você faz um clique e já, já saiu. É verdade. Mas vamos lá. E o que você acha dessa linearidade da comunicação? Precisa ser igual? Pode ser diferente? Não muito diferente? Como é que as pessoas podem trabalhar isso? Um tema no YouTube, uma cara diferente no LinkedIn? Não sei. Por isso que a gente tem que definir, Lúcia, essa pergunta é ótima. Por isso que a gente tem que definir quais temas a gente quer falar, ou seja, esse é meu posicionamento, vou me posicionar como especialista em XYZ. Você vai construir a sua brand persona. Existe a persona, que é duas personas, a persona que é o seu público e a persona que é você. Quais são os pilares da sua brand persona? Quais são quando pensar em você, quais são os 3 atributos que vão ligar a você? Então, quando a gente pensa de novo no Ricardo Amorim, todo mundo sabe que ele é economista, todo mundo sabe que ele é um cara que defende algumas bandeiras, como, por exemplo, educação. Então, ele é um economista, mas ele também é muito preocupado com a parte socioeconômica política, ele não fala só de economia. Então, um outro pilar da brand persona dele é que ele é um político e ele tem um terceiro pilar, economista político, mas ele é muito focado, sim, no mundo corporativo. Então, quando você pensa nele, é impossível você pensar nisso, você não pensar nisso. Então, pensa que cada um de nós tem que definir qual é a sua brand persona. E depois vem o que a gente chama de pilar de comunicação. Vou usar de novo o exemplo do Ricardo Amorim, que eu acho muito fácil. Ele fala de economia, sim, mas ele mesmo, nesse webinário, ele fala, olha, eu não falo só de economia, porque senão ia ser muito chato. Sabe aquela pessoa que só fala daquele assunto? Parece que aquela pessoa é um robô programado para falar só daquilo. Então, ele fala de outros assuntos em torno disso, profissionalmente, ele fala de educação, porque ele defende a bandeira de que
que assim, não adianta ter dinheiro se você não construir um país melhor, pessoas melhores. Tem outros temas em volta que eu não lembro agora, mas ele tem as bandeiras dos temas que ele fala. E ele também tem, quando ele declara isso no webinário dele, quando ele foi para a rede social, ele falou, também vou ter que mostrar um pouco da minha família e dos meus filhos, quando eu fui para o Instagram. Uhum. Então, o que a gente faz no trabalho de marca pessoal é definir qual é o objetivo, qual é a sua brand persona e quais são os pilares de comunicação, que temas que você vai falar. E cada rede, como eu falei, você numa rede como no Instagram, você vai falar da tua marca, você vai falar mais da tua vida privada, mas no LinkedIn não é o lugar de você falar. Então, mesmo que você fale de assuntos diferentes, existe um fio condutor por trás daquilo para construir a sua imagem. Existe um planejamento, Lúcia. O que não pode é ser arremesso, sabe? Do tipo, vou passeando pela vida e jogando pedrinhas ao léu sem saber para onde vão. Tá. Respondi? Tá ótimo. Então, dá para ser, mas tem que ser planejado. Tá ótimo, eu acho que respondeu sim. Tem um comentário, pergunta aqui do Hélio. Você quer falar, Hélio? Você quer fazer essa pergunta? Ou eu leio? Posso fazer, Lúcia. Tudo bem? Tudo bem, Liris? Parabéns pela apresentação, muito boa, tá? Obrigada. O meu ponto aqui é o seguinte, eu acho fantástico, né, esse mundo de redes sociais, eu acho muito importante tudo isso que está acontecendo, mas me chama a atenção que hoje eu tenho a sensação que tem muita coisa irreal, tem muita fake news que as pessoas estão consumindo. E até outro dia eu ouvi uma frase muito interessante que dizia o seguinte, quando se quer acreditar, já não importa mais a realidade. Então, assim, eu acho que existe aí uma coisa complexa, né? Uma vida, muitas vezes, de fantasia que se cria nas redes sociais para tentar se vender uma imagem que não existe. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Então, acho que as pessoas precisam ser mais céticas em relação ao que elas consomem e o que elas veem dos outros. Não sei o que você acha disso. Eu tenho total, assim, concordo com você plenamente. Tem uma frase que eu adoro. Você consegue enganar todo mundo por algum tempo, ou você engana alguns por todo o tempo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. E as redes sociais estão tirando as máscaras das pessoas, as pessoas estão mais críticas. Por isso eu insisti durante a apresentação que você tem que mostrar quem você é. Até porque as pessoas que estão ali, que são do seu convívio, se você está mostrando quem você é, elas vão entrar e vão endossar. E se não forem, tem gente que não tem o menor escrúpulo de ser o hater e que vai dizer mentiroso, né, e pode ser muito pior. Então, ser marca, para você construir, quando você assume isso, para que você vai desperdiçar e fazer uma coisa que não é você? Agora, as pessoas podem sim ficar cegas na interpretação. Podem, mas algumas marcas... Você se lembra do caso da Gabriela Pugliese? Que ela fez aquela live, ela tinha mais de 4 milhões de seguidores? Gente, ali caiu a máscara dela. Caiu total a máscara dela. Ela fez um on-off, agora ela voltou, mas vai ser difícil. Ela perdeu patrocinadores, porque ela fez uma festinha onde ela declarou dane-se a vida, dane-se todo mundo, quando todo mundo estava se fechando em casa. É bem complicado. Chega um momento que nem você mesmo se trai. Então, ou as pessoas vão descobrir que aquilo é fake, lembra que eu falei também da história da vulnerabilidade, para você expor onde você não é perfeito. Se você se constrói uma imagem intocável, assim, as pessoas hoje já sabem que aquilo não funciona. E deixa eu só reforçar uma coisa. Eu falei muito da parte do online, porque a gente hoje está vivendo muito online. Quando você trabalha a marca, a gente trabalha também o offline, que é o que você vai fazer no teu dia a dia. É que aqui, para essa, vamos falar assim, neste momento faz muito sentido falar do online, mas tem também o offline. E, principalmente no offline, as máscaras caem. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Tem uma pergunta do André Fiuza também, perguntando qual seria a frequência que a gente deve atuar no LinkedIn, por exemplo. Existem melhores dias para postar? Na prática, assim, LinkedIn não é uma rede que você visita muito no fim de semana.
Normalmente, no fim de semana, você vai querer visitar TikTok, Instagram, porque já está tão, assim, trabalhou a semana inteira, pelo amor de Deus. Então, segunda-feira é um dia ótimo, que as pessoas normalmente vão dar uma atualizadinha, desde o final de domingo, final do dia de domingo, já começa a dar uma xeretadinha, deixa eu ver, fazer um pré-aquecimento. Mas segunda-feira é um dia melhor. Quando vai chegando no final da semana, acho que até quinta-feira, sexta-feira é um pouco menos. Eu não sou especialista do LinkedIn, eu tenho gente na minha equipe que é mais especialista nisso. E quanto à frequência, não pode ser um extremo, quer dizer, não adianta você virar e falar assim, meu Deus, eu tenho que postar, e começa a postar coisa que não faz sentido, coisa vazia, só porque você fala que você tem que manter o ritmo da postagem. Vou postar todo dia, vou postar todo dia, vou postar todo dia. Não. É muito mais importante, de novo, fazer uma postagem bem feita, e não adianta, eu vou dar umas dicas, vocês querem algumas dicas rápidas de LinkedIn? Querem? Então, eu acho que é uma boa. Então, tá bom, então eu vou falar rapidinho. Mais importante do que você simplesmente sair fazendo a frequência é que tema que você vai falar. E o que as pessoas querem, tem muita gente que só dá um link, veja fulano de tal, veja fulano de tal. Não é isso que as pessoas só querem. Você não é só vamos falar assim, um canal de televisão que está retransmitindo uma mensagem. O bacana é quando você coloca o teu ponto de vista. Achei super interessante, porque conectou com aquilo. É quando passa por você. Então, por menor, você pode gastar nem que seja uma frase de provocação, mas não dá sabe, não faz uma reprodução direta. Pare em respeito até à tua audiência, para escrever alguma coisa. Segunda coisa que tem que fazer, então, de novo, falando sobre frequência, você tem que postar com certa regularidade para você aparecer, mas porque não dá para você ficar uma vez por mês você postando, as pessoas não vão lembrar de você. A vantagem da rede social é justamente lembrar quem você é e você agregar conteúdo para a vida dos outros, agregar coisas relevantes que os outros leiam e falam, nossa, eu aprendi isso com fulano. E aí você fica na memória das pessoas como uma coisa doce. Uma outra coisa bacana de você fazer para LinkedIn, que é um truquezinho com o algoritmo, quando você entra, por exemplo, num influencer grande, uma pessoa que é grande, e você faz algum comentário interessante, a sua mensagem é entregue para quem também é daquela rede. Então, você pode atrair seguidores para você, se você usa aquela sua pequena janela de exposição, para você falar quem você é, sabe? Do tipo, concordo com isso e se posiciona. Então, pega um post de novo, cansativo até usar, mas pega um post do Ricardo Amorim e faz algum comentário inteligente. A pessoa vai falar, nossa, quem é essa pessoa? Que bacana, deixa eu ver o que mais ela tem a falar a respeito. Então, isso também ajuda no teu algoritmo. Mas, de novo, tem a historinha da bússola e do relógio, né? A bússola dita a direção e o relógio dita o tempo. Não adianta você só olhar para o relógio e fazer coisas se você não tem a direção bem definida. Defina a direção de quem você quer ser, o tempo só dita o ritmo. E quando você começar, no teu posicionamento de marca, pensar em você e naquilo que você tem capacidade, você ama falar, cada vez que você se sentar, vai sair uma coisa muito bacana. É impossível você não entregar valor, porque vai ser o teu melhor. Tá certo, obrigada. Tem mais algum comentário, alguma pergunta? Quem quer falar, tem vindo alguns comentários, elogios, agradecimentos. Muito obrigada. Tem sentido o que eu falei para você? Ai, desculpa. Não, eu ia perguntar só, você falou do online e do offline, né? Eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade com o online, né? Executivos, executivas, enfim, determinada geração, até por perfil mesmo, tem dificuldade de se expor nas redes sociais. A pessoa perde muito, é mandatório? Olha, na prática, para a marca pessoal? Na prática, se você está no mundo corporativo e hoje você não tem um perfil no LinkedIn, é quase um pecado, assim, falando bem abertamente. Aí você pega e cria o teu perfil, mas você não tem nada, nenhuma atividade. De novo, é aquela história, as pessoas vão querer saber quem você é, o que você pensa.
Foi feito também um tempo atrás, um videozinho de uma menina que conhecia um garoto e falava assim, eu conheci o fulano, ele é ótimo, as minhas amigas falam assim, qual que é a rede social dele? Não, ele não tem rede social nenhuma, sai fora! Esse cara é perigoso! Se ele não existe na rede social, ele não existe, ele pode ser um maníaco. Não, mas eu conheci, ele é super bacana. Não! Ele tem que existir na rede social, algum defeito ele tem. Então, não tem como. Assim, não adianta ir contra. Não adianta ir contra. E na prática é uma super oportunidade quando você usa aquele. Todo mundo queria os 15 minutos como é que é? De cena, como dizia o Andy Warhol, né? 15 minutos de relato. Hoje em dia você tem palanque aberto e não usa. Você está perdendo a oportunidade. É assim, do tipo, aí fica procurando emprego ou procurando, desculpa, vou ser mais dura aqui. Você quer que as pessoas vejam quem você é, entendam o seu valor, que, né, quer ser promovido, mas está desperdiçando todo o teu conteúdo, não está mostrando isso para ninguém. Uhum. É complicado, é que nem instalar, sabe quando você tem um smartphone, Lúcia, e instala um monte de aplicativo, chega uma hora que a capacidade de memória trava o celular, aí ele fala assim, você tem que deletar alguns aplicativos, mas você não está usando nenhum e fica pegado. Então, aquilo que você instalar de aplicativo na tua cabeça, bota para rodar. É isso, senão chega uma hora, inclusive quando você compartilha, é o momento em que você mais aprende. Cada vez que eu tenho que fazer um texto, cada vez que eu tenho que preparar um webinar, eu estudo para isso. E eu fico melhor. Agora, se eu não falo nada, aquele conteúdo fica dormindo dentro de mim, eu não estou trocando, eu não estou, sabe, gerando energia, eu não estou impactando as pessoas no mundo. Meus aplicativos, uma hora que a minha cabeça vai travar. Uhum. É isso. Perfeito, tá ótimo. Liris, muito obrigada por compartilhar, né, a sua experiência, esse conhecimento com a gente. Eu acho que acabou gerando reflexões aqui interessantes para todo mundo. Apareceu mais um comentário final: as recomendações funcionam no sentido de valorizar sua imagem ou é somente troca de gentilezas? Não, troca de gentilezas. De novo, eu acho que o que a gente tem que fazer é troca de valor mesmo, sabe? De contribuir com aquilo que a gente pode. Networking não é tomar cafezinho, gente. Networking é entender o que as pessoas precisam e você oferecer uma ajuda real, relevante, que mude a vida daquela pessoa. Tá. Procurar a pessoa quando você está no momento de recolocação e tomar cafezinho, e aí, tudo bem? Trocar um sorrisinho, gentileza, isso é vazio. Você tem que entender o que o mundo precisa, você tem que entender o que a tua rede precisa e oferecer de coração aberto. Pode ser que não venha daquele, venha de outro. Uhum. Então, é isso, é nisso que eu acredito. Acho que isso que eu fiz muito a minha vida sem ter consciência disso, depois é que eu fui entender, e depois fiz cursos também que reforçaram e falavam, ai, que bom, ainda bem que eu já fazia isso. Não é isso, não é tapinha, não é troca de gentileza, é realmente oferecer uma ajuda genuína para as pessoas. É verdadeiro, verdade. É verdadeiro, é do coração. Muito bom. É ter prazer, e como eu falei, quando você fala daquilo que você ama, você tem prazer. Ótimo, muito obrigada. Eu acho que para fechar, tem um comentário aqui da Érica muito legal também. Ela agradece, achou muito inspirador e dá vontade de arregaçar as mangas e colocar em prática. Eu acho que então essa mensagem é boa. Posso falar então uma coisa, gente? Com a gente está certeza. organizando uma turma voltada mais para o mundo corporativo para falar de marca pessoal. Se vocês tiverem interesse em participar desse grupo, a gente vai fazer assim webinários ao vivo, serão 8 encontros, porque é um processo longo de maturação, os encontros são semanais, porque tem tarefa de casa, tem reflexão, para trabalhar desde o início até a ativação final. Na apresentação tem o meu contato, se vocês tiverem interesse, vai ser bem bacana, vai ter a parte também de imagem, com uma pessoa que é especialista em imagem pessoal, vai ter especialista de LinkedIn, vai ser muito rico, vai ser assim, turbinado. Legal, muito bom. A gente, então, quem tiver interesse, pode entrar em contato direto com você? Pode, na apresentação tem o meu celular, eu tô vendo aqui o Ricardo, eu tô vendo aqui a Neuza, eu tô vendo tanta gente conhecida que eu não... mandando beijo para todos vocês. Ótimo. Será que tem espaço para mais uma pergunta aqui do Ivan?
Tem, Então, vamos lá. Última Aproveitem. pergunta. Hoje, com todos trabalhando de casa, né, em casa, e fazendo conversas virtuais constantes, qual a dica para não tomar ou não tornar a casa a firma ou a empresa, né? Ou agora virou tudo junto no mesmo lugar? Olha, para mim, a principal dica é a gente ter realmente um pouco de disciplina. Mas se você não tiver, eu tenho um problema muito sério, que faz parte da minha marca pessoal, quem conhece já sabe que eu falo que é verdade com amor. Amor com, né, o amor com verdade. Se a gente só passar o dia inteiro trabalhando, realmente a nossa vida vai ser consumida pelo computador online. Então, é muito importante que a gente tenha claridade também de quais são as outras coisas, os outros pilares da nossa vida que merecem a nossa atenção. Porque se você não, quando você tem claridade disso, você consegue se disciplinar para, de repente, eu acordar um pouco mais cedo e praticar um exercício, ou fazer uma meditação, ou sei lá o quê, ou para ficar com teus filhos. Então, para organizar um pouco essa agenda, porque online o esforço é maior, e existem estudos também que comprovam que a energia da gente no online, ela vai muito mais rápido do que no presencial. No presencial a gente tem troca de energia, no online até tem, mas assim, a tela, a luz, tudo isso consome energia. Então, no momento em que a gente está em casa, já que a gente está perdendo menos tempo no trânsito, vale a pena parar e olhar o que é importante para você, o que te faria feliz, porque passar um dia da nossa vida, assim, desperdiçado, né, só com reunião, com estresse, e no online, às vezes é desgastante, você quer chegar na cara da pessoa e falar, meu, ajuda aí, responde, né, mas não tá, que na empresa ao vivo você consegue, e no online você liga, deixa recado, aí a pessoa daqui a pouco vê, e você quer resolver tudo num minuto. Então, se você não tiver coisas que te façam feliz, se você não souber colocar até determinados limites na tua rotina, assim, tem muita gente entrando em depressão, não estou falando do teu caso, pelo amor de Deus, mas eu tive amigas que realmente entraram num estado quase de esgotamento por essa neura. A gente não está no... Eu não acho que isso é novo normal, gente. Eu acho que a gente está num novo anormal que deve voltar ao normal. Então, tem que tomar cuidado. Para mim, é o novo anormal. Compartilho de você. Tem muitas pessoas que estão estressando muito mais com esse casa e escritório misturado do que... E com o excesso do online. O online você está falando e você vê você falando, então também tem aquele espelho, você não consegue ver, né, e sentir, interagir mais por inteiro. Então, eu acho que tem várias, né, tem várias coisas boas, vantagens, até que você consegue até produzir mais em alguns casos, mas tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina para preservar aí uma diferenciação e fazer casa é casa, né? E ter os breaks, né, Lúcia? Porque, assim, como eu falei, consome. Tem aquele tomato, o método do tomate, né, que o despertadorzinho em formato do tomate, o cara que inventou na década de 60, que você trabalha, tipo, 30 minutos, dá um breakzinho de 5 minutos para dar uma respirada, porque senão... Senão fica muito difícil. Ontem eu estava conversando com um cliente numa empresa e eles falaram que as reuniões deles são todas de 50 minutos. Ou se for de 1h30, sempre menos 10 minutos, para justamente ter intervalos entre uma e outra, né? E aí virou uma regra, sim, que a pessoa tem que terminar em 50 minutos. Ou seja, para não fazer 1 hora, porque depois começa outra e você não consegue parar. E aí você, de repente, atrasa, vai ficando mais estressada ainda. São as coisas que vão acontecendo para melhorar. Eu fiz uma live há um tempo atrás, logo que entrou a pandemia, com acho que 10 dicas do que fazer justamente para ser mais produtivo online. Então, se alguém quiser, tem lá no perfil da Wise, logo no início da pandemia. Tá bem bacana, porque são 10 dicas que eu pesquisei, porque isso foi uma coisa que começou a me incomodar, e aí eu reuni, fiz uma coletânea e ficou bem bacana. Tá, a gente acha no LinkedIn? Não tá no LinkedIn, tá no Insta da Wise. No Insta.
Está no Insta da Wise, tá no Insta da Wise. Eu não lembro se está no LinkedIn. Acho que não tem problema. Acho que está no Insta da Wise. Já sou seguidora lá. Então, tá bom, gente. Muito obrigada pela participação de todos, presença. Liris, mais uma vez, o nosso agradecimento para você. Paula Souza. Vamos lá. Tem um monte de mensagens aqui do pessoal. Obrigada. Eu não estou lendo as mensagens aqui. Deixa eu abrir. Eu estava aqui com vocês na tela para ver vocês, ao invés de ver o chat. Última pergunta. A Silvana Gibrail também, o Tiago, Carlos Ribeiro, Kátia Lembe, excelentes dicas do LinkedIn, a Neuza te mandando um beijo. Sim, um beijo para a Neuza também, saudade de ver. Ai, gente, que saudade de abraçar, eu sou abraçadeira, sabe? A Maria Ângela, tá todo mundo aqui. Mas muito obrigada de novo, um bom finalzinho aí de semana para todo mundo. E que a gente logo esteja num novo normal equilibrado, mais equilibrado, que a gente possa se encontrar pessoalmente. E quem quiser saber mais de como construir, quem quiser a nossa ajuda da Wise, por favor, entre em contato. Tá bom? Eu vou te mandar a apresentação. Tá bom, eu compartilho, tá?